tá vindo pra toca. Não é isso, Pansieri, ou não? Boa noite. Damião, boa noite. Um abraço pra você. Ontem estávamos juntos na jornada esportiva, né, da Itatiaia. E jornada esportiva essa que foi tão importante do Cruzeiro fazer esse último jogo com vitória, né? Viver com vitória é muito melhor para um time de futebol. E no caso do Cruzeiro, que tem a decisão da Copa Sul-Americana batendo a porta no dia 23. Antes, eu não falei isso no ar, vou falar agora. Parabéns por tudo aí que você fez, pelo Obrigado. Que você faz. Nada chega à toa, né? Papai do céu protege, mas a gente precisa trabalhar. E esse rapaz aqui do meu lado trabalha demais. Olha só, deixa eu falar uma coisa sobre essa questão do Gabigol e a gente explicar. Eu me recordo de um papo do Marcelo Moreno, lá no Donos da Bola, lá em abril, falando do Gabigol. Aí todo mundo riu, falou que era brincadeira, enfim. Ali já teve um papo, né? Eu vou contar a cronologia dos fatos. Depois, teve uma matéria, inclusive do nosso Leonardo Parrella e do Thiago Matara aqui no site da Itatiaia, no dia 18 de junho, que o título da matéria era assim: por impacto e retorno técnico, Cruzeiro mira Gabigol após desistência de Dudu. E eu explico. Na ocasião, o Dudu optou por ficar no Palmeiras, né? Tava tudo certo, o Alexandre Matos deu uma entrevista importante para nós aqui na Itatiaia, ali no programa Bastidores com o João Vitor Xavier, dando detalhes, como que foi o Dudu, conversando com a Leila, pedindo para vir pro Cruzeiro. E naquela ocasião, em junho, o Pedro Lourenço, conversou por telefone com o presidente, o Rodolfo Landim, com o presidente do Flamengo. E naquela ocasião, o Flamengo falou que ainda não tinha acertado, não tinha ainda alinhavado nada com o Gabigol, que a conversa andava, mas o que fez o Pedrinho com a sua forma certa de trabalhar? Não foi procurar o jogador direto, foi procurar o Flamengo. E ali ouviu isso. Tô desenhando os fatos para o ouvinte entender. E aí, no dia 4 de outubro, o Pedrinho, numa festa do BH, na verdade... Aniversário do BH. Foi a entrega dos carros do BH, exatamente. Um momento festivo. Ele disse que ia contratar um jogador para balançar o estado. Uma ação que o BH faz todo ano, ele entrega o número de anos que ele está fazendo de carros para os seus, né, para aqueles que são... Seus consumidores. Exatamente, né? Então, teve isso. E o último fato... Nesse evento ele falou, ó... Tá chegando um carro grande por aí. Uma carreta. Vou contratar um jogador pra balançar Minas Gerais. Daquele jeito simples do Pedrinho falar, né? Que ele é uma pessoa que fala de forma simples. E agora, na última quarta-feira, ele tinha dito que ia contratar atacante pra fazer gols. Né? Ele deu essa entrevista, inclusive, vamos citar aqui, foi a Rádio Transamérica. Nós estamos citando aqui sem problema algum. Então, Damião, o que acontece, e agora eu vou entrar na história do que tem a ver com a novidade. O Marcos Braz, vamos trazer essa fala aqui, do vice-presidente do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo, dizendo, e ele retomou um pouquinho dessa história do Gabigol, até com interesse de outros clubes, até citar o nome do Cruzeiro. Vamos acompanhar? Do jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. Palavras então do Marcos Braz. Hoje, inclusive, esse conteúdo está no nosso site, tá no Instagram, tá no YouTube, tá aqui no Radinho também, tá no YouTube, no Radinho para quem tá nos acompanhando por vídeo. Palavra forte do Marcos Braz, que é o vice do Flamengo, né? Deixando aí entender que é o Cruzeiro. Damião, o João Vitor Xavier entrou na nossa jornada, ele conversou com o Alexandre Matos, e o que disse o Alexandre Matos para o João? Que o Cruzeiro não conversou com o atleta, até por um motivo de o atleta estar concentrado nessa decisão de Copa do Brasil, e o clube precisa ter esse respeito, né, pelo jogador e que isso acontece de verdade, mas que é uma situação que poderia acontecer.
né? Que é uma situação que poderia desenhar porque é um jogador que tem o interesse do Cruzeiro. O Gabigol, assim que terminou o primeiro jogo lá no Maracanã, na decisão contra o Atlético, já fez uma postagem enigmática falando que não ficaria no Flamengo. Exatamente. Estava se despedindo. Ou seja, o Gabigol é jogador do Cruzeiro, ainda não pode ser anunciado de forma oficial. O Cruzeiro vai primeiro assinar contratos, todos os papéis serem assinados, para ele poder anunciar o Gabigol. Mas o Gabigol, obviamente, isso não ia vazar assim, já deve ter acertado todos os detalhes com o Cruzeiro, né, para poder vir para o Cruzeiro. Ô, Damião, e aí eu vou fazer um recorte importante que tem a ver com o Cruzeiro. Você citou o próprio caso do Dudu, quando o Cruzeiro assinou com o Matheus Pereira. Lembra que teve uma demora para assinar e tudo mais? É porque uma negociação dessa envolve, além de cifra, documento, né? E aí vai para lá, jurídico daqui, jurídico de lá, um analisa, outro olha, mas enfim, essa é a informação. A gente contou detalhes desse caso do Gabigol, que vamos colocar assim, tá apalavrado, tá alinhavado, tá com um caminho para ser oficializado pelo Cruzeiro. E é uma boa contratação, ô Romano? Se vou até usar uma frase de um companheiro de ataque dele do Flamengo. É outro patamar. Muda completamente o patamar do Cruzeiro. E o cara acaba de ser campeão e dá o título ao Flamengo. Sim. Porque foram 2 gols dele no primeiro jogo lá no Maracanã. E foi o cara do primeiro jogo, né? Na verdade foi o cara da final e chega para uma lacuna que tá muito gritante no Cruzeiro, que é a falta de gols, né? O Cruzeiro, Xará, antes dos gols contra o Criciúma, eram quantos? 2 gols em quantos jogos? Em 10. Não, você diz do brasileiro? Sim. Pois é, gente, para um time do tamanho do Cruzeiro, você ficar esse tempo todo marcar 2 gols, 2 gols apenas, então é uma mudança de patamar, sim, é um Cruzeiro mirando a parte de cima da tabela. É o seguinte, Pedrinho chegou no BH e não tá olhando aquela prateleira de baixo não, sabe, Alvo? Ele tá olhando aquela prateleira de cima assim e fala, eu quero esse produto aqui de cima aqui, ó. É assim que ele tá fazendo futebol brasileiro. E tem toda a razão. O Gabigol, ele deu sinais. Ó, ele fez uma postagem colocando The Last Dance, né? A última dança. Aí ele desembarcou aqui declarando amor a BH. Ele já tinha dado todos os indícios. E chega a informação. Mas baita contratação do Cruzeiro. Eu tô levantando aqui, deixa eu só acertar aqui, porque eu falei 10, não, o recorte é menor. O Cruzeiro marcou o gol no Lanús, mas aí é Sul-Americana. Tomou 3 do Atlético Paranaense brasileiro, fez um no Bahia, né, no empate 1-1. Aí no jogo do Fluminense, então, marcou gols. Jogo do Vasco, empatou, marcou gols. Depois ficou sem marcar contra o Cuiabá, depois ficou sem marcar contra o São Paulo quando perdeu. Realmente era um jejum dentro do brasileiro. Na Copa Sul-Americana tem um cara que tá marcando muitos gols, que balançou também as redes ontem, e a gente precisa se lembrar que é o Caio Jorge. Sim. Esse é o jogador que vem sendo que tá se adaptando. Romano, não sei se você concorda, daqui a pouco a gente tem até a fala dele, e eu queria até trazer a sua opinião sobre o Caio Jorge, porque é um jogador que chegou aí com uma certa desconfiança por parte do torcedor, não estava numa equipe grande do futebol italiano, estava emprestado da Juventus para o Frosinone da Itália, e está marcando gols. E acho que está se encontrando nesse Cruzeiro, Romano. Sim, sem dúvida nenhuma. E com outro detalhe, Caio Jorge sofreu muito essa passagem dele pelo futebol italiano, principalmente com lesões. Ele jogou muito pouco. Então, quando ele chega ao Cruzeiro, ele teve que fazer uma espécie de pré-temporada às pressas. Exato. Ele teve que adquirir a forma física de forma muito rápida, num curto espaço. E óbvio que o jogador vai sentir. E até porque uma mudança de ares, jogadores novos, até o entendimento, mas é um cara que, quando o Cruzeiro está precisando, ele está aparecendo. Ele está marcando os gols. Então, é bom a gente lembrar que esses jogadores, Matheus Henrique não conta não, que parece que ele estava jogando no Cruzeiro já. Impressionante a adaptação dele. Mas ele e o Wallace, por exemplo, eles demoraram um pouco mais a adquirir a forma física. Até o Wallace estava de férias. É bom a gente deixar claro isso. Passou por uma pequena intervenção, teve um probleminha físico lá na Itália, e que ainda não readquiriu a forma física. Exatamente. Ontem nem no banco estava, para você ter uma noção, né, Romano? E aí você pega o Caio Jorge, também estava passando por isso. Sim. Agora não, agora o Caio está mostrando o futebol dele, está readquirindo a forma física. O torcedor do Cruzeiro tem que ter uma esperança muito grande, Xará, Álvaro, quem nos acompanha, porque esse elenco do Cruzeiro, reforçado em Gabigol e algo mais, com a pré-temporada, vão poder mostrar muito mais com a camisa do Cruzeiro. Ainda sobre